Muitos foram os estabelecimentos que tiveram presença marcante no desenvolvimento da cidade ao longo das décadas. E não há dúvidas que alguns deles merecem destaque pelo fato de estarem presentes nos momentos embrionários, dando apoio e auxiliando o mercado da construção civil. Importante segmento para a consolidação do meio urbano. Hoje falaremos sobre a Rodolfo Bernardi Cia. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Rodolfo Bernardi nasceu no dia 12 de outubro de 1907, em Campo Largo, na região de Curitiba. Em 1933, casou-se com Adélia Pompeu, na fria Guarapuava, no sul do Paraná. Ao longo da década de 1930, trabalhou como tropeiro, transportando mercadorias entre Foz do Iguaçu e Guarapuava. O trecho era feito por meio de rústicas picadas, que não permitiam o tráfego de veículos. Depois, Rodolfo Bernardi se mudou para Foz do Iguaçu, quando passou a atuar como comerciante no ramo de carnes. Naquela cidade, ainda montou uma serraria. Primeiro que foram 7 dias de viagem em cima de um caminhão. Eles colocaram a mudança em cima de um caminhão de 1939, parece que era um caminhãozinho que eles tinham, e vieram 7 dias, nem um palmo de asfalto, né? Vieram de Foz do Iguaçu a Ponta Grossa, de Ponta Grossa foram a Jacarezinho, não tinha a estrada ali na Serra do Cadeado, nada. De Jacarezinho a Londrina, lá já continham as estradas feitas pela Companhia de Terras, e depois eles vieram a Maringá. Mas tem realmente um fato pitoresco, e isso faz parte do pioneiro. Eles chegavam a Maringá bem na véspera do Natal, era 24 de dezembro, prontos para chegar em Maringá e passar o Natal em Maringá. Não sabiam nem onde ainda, especificamente, não tinha uma casa, mas o caminhão atolou ali entre Mandaguari e Marialva, com essa nossa terra, esse barro, né, roxo, pegaram uma chuva, o caminhão atolou. Não tinha o que tirava. E eles passaram o Natal de 24 de dezembro a 25 de dezembro dentro do caminhão. Altamente conceituado e merecedor da admiração de todos os habitantes. Rodolfo Bernardi foi assim definido em um informe publicitário veiculado na revista Maringá Ilustrada, de 1957. Tendo chegado à cidade em dezembro de 1945, instalou-se no núcleo urbano inicial, o qual, 2 anos depois, seria qualificado como Maringá Velho. Empreendedor, Rodolfo Bernardi montou nessa região o seu comércio, a Fábrica de Esquadrias e Móveis Maringá. Vislumbrava o crescimento do então patrimônio, devido ao elevado número de pessoas que chegava todos os dias, atraídas pelas riquezas e oportunidades proporcionadas pelo café. A sua participação foi marcante na comunidade. Ainda na década de 1940, integrou um grupo de empresários que mobilizou recursos para a construção da Capela Santa Cruz, em terreno que foi doado pela Companhia de Terras Norte do Paraná. As obras ocorreram entre 1946 e 1947. O avô de origem italiana, né, meu bisavô era de origem italiana, católico, bastante católico, e evidentemente Maringá precisava de um templo naquela época. Quando meu avô chegou não tinha, em 1945, ele montou um pequeno comércio e foi chamado pelas pessoas para levantarem a cruz. Meu avô morava 3 quadras dessa capela, na Avenida Brasil, ele tinha um comércio e tinha os aposentos no fundo do comércio, que era comum naquela época, né? O comerciante montava o seu comércio e no fundo morava com a família. Então ele foi chamado, fez doação de bancos, que era comum também, né? Você doava bancos, na verdade você doava recursos e tempo também de trabalho, e eles colocavam um nome nos bancos e ele construiu a capela junto com outras pessoas. Com o lançamento do projeto urbano chamado Maringá Novo, Rodolfo Bernardi optou por transferir os seus negócios à nova área, quando adquiriu 2 terrenos na Avenida Brasil,
ao lado do posto Santo Antônio, de Alfredo Moisés Maluf, de quem se tornaria grande amigo. Ei, você está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade? Então aproveite para se inscrever em nosso canal. Assim você não vai perder as próximas novidades, combinado? Aqui já não era mais uma boca de sertão. Com quase 39 mil habitantes, segundo o censo de 1950, no início daquela década, a cidade contabilizou 1.945 construções, sendo 1.650 em madeira, 259 de alvenaria e 36 mistas. Essas construções mistas refletiam um habitual modelo arquitetônico da época, em que alguns prédios eram empreendidos apenas com a fachada em alvenaria, enquanto o restante deles mantinha estruturas de madeira. É importante dizer que essa era uma exigência contratual estabelecida pela Companhia de Terras para construções erguidas pela Avenida Brasil, principal via comercial da cidade. Pois bem, com este cenário de oportunidades, Rodolfo Bernardi e a esposa Adélia Pompeu instalaram no novo endereço uma serralheria especial que produzia janelas e similares. Em 1953, de modo a ampliar a capacidade de atendimento, aceitaram a entrada de novos sócios em sua empresa. Com o passar do tempo, a Rodolfo Bernardi Cia se transformou na Rodolfo Bernardi Materiais para Construção Limitada. Era uma grande loja de ferragens, ferramentas e materiais de construção. Vendia de tudo um pouco, inclusive armas e munições. Com o seu modelo de gestão, tornou-se inevitável a expansão dos negócios. Realmente a gente entende que quando o avô chegou e optou pelo ramo de serralheria e serraria e materiais de construção, ele vislumbrava que ia colaborar com o crescimento da cidade. E isso realmente aconteceu. E ele foi premiado com um sucesso. E os filhos também, os filhos mais velhos vieram ajudar e ele montou ali e cresceu. De Maringá se expandiu para Paranavaí, Cascavel, chegou a ter uma empresa em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Tivemos uma filial que ficou como um centro de captação de produtos em São Paulo. Montou-se uma transportadora chamada Transbernardi, isso na década de 60. Fez-se uma construtora Bernardi, que se expandiu quando Cascavel explodiu para o agronegócio em fazendas. Em Cascavel tivemos 2 fazendas, a família teve uma fazenda próxima a Cascavel, outra próxima ali a Toledo. E na meio da década de 70, nós fomos convidados pelo empresário N. Pipino, também muito conhecido aqui em Maringá, na exploração imobiliária, né? Onde ele fundava várias cidades no norte do Mato Grosso. Nos chamou a família e fomos para o Mato Grosso também, expandindo os negócios da família, com uma concessionária de tratores na cidade de Sinop e depois na cidade de Sorriso e Peixoto de Azevedo. O grupo cresceu e ficou realmente um grupo forte, robusto, reconhecido no ramo de materiais de construção, mas com outras atividades. E a gente sabe que isso acabou acontecendo com o falecimento do meu avô, o grupo se dividiu e hoje praticamente a gente não tem atividades comerciais, né? Mas foi um grupo que cresceu bem na década de 60, 70 e 80. Em Maringá, o estabelecimento seguiu em atividade até 2010. Foram mais de 6 décadas de histórias que ficaram marcadas nas memórias de muitos habitantes da região. Rodolfo Bernardi, por sua vez, faleceu em 1984 devido a problemas cardíacos. Tinha 77 anos. A sua esposa, Adélia, havia morrido bem antes, ainda na década de 1950, de forma prematura, aos 39 anos.
O casal então deixou 5 filhos, todos com nomes que iniciam com a letra D: Dirceu, Dirley, Dirce, Derli e Dimas. O meu avô, quando perdeu a avó Adélia, foi em 1955, ele tinha 2 filhos bem pequenos ainda. Ele teve 5 filhos, tá? Meu pai é o mais velho, Dirceu, depois veio o Dirley, a Dirce foi a única mulher, aí veio o Derli e o Dimas. Todos eles tiveram educação, formaram, fizeram curso superior, mas ele tinha os 2 mais novos, nascidos em Maringá, muito pequenos ainda. Um me parece que tinha 8 anos, outro 6 anos, e ele cuidando dos negócios. Então ele tinha que cuidar dos filhos. E ficou um homem sozinho, acostumado a dividir com a esposa todos os problemas e riscos. E ele encontrou uma senhora, que naquela época ainda era solteira, chamada Carmen Manzano, que foi a quem eu conheci como avó praticamente, porque eu nasci em 61 e eu não conhecia a minha primeira avó. E ele casou com a dona Carmen em 1959 e viveu com ela até 1984, quando ele faleceu. Em homenagem ao empreendedor, um conjunto habitacional recebeu seu nome na zona norte de Maringá. O que mais marcou com meu avô, tem uma frase que eu guardo dele sim, tá? Guardo e tento levar com as lutas que a gente tem hoje em dia. Ele dizia, era uma frase que ele tinha visto, mas ele dizia que da vida só se leva a vida que se leva. Ele queria dizer o seguinte: viva honesto, viva bem, ame as pessoas, esteja junto, mas seja acima de tudo uma pessoa boa. Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Toda semana um material novo sobre o nosso passado, a história, em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.